Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Cultura em Foco, aqui pela Rede News de televisão. Por aqui, música, dança, teatro, cinema, arte em geral, saúde, beleza e assuntos da atualidade. Sempre agradecendo a você que nos acompanha por satélite em todo o país, na TV aberta pelo canal 13, na região de Piracicaba, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e todas as cidades do entorno, aí no interior paulista. Um abraço para Cuiabá e Grande Cuiabá, que nos assistem pelo canal 27.1, o canal interativo da TV Mato Grosso, e pelas redes sociais em nossa fanpage oficial Cultura em Foco e também pelo nosso canal do YouTube, Rede News Oficial. Aliás, você pode se inscrever no nosso canal, tá aqui, ó. Vai lá, se inscreva, clica no sininho que você vai receber sempre, né, um aviso quando o nosso programa entrar no ar. Bom, e a nossa rede já está aberta, você pode mandar o WhatsApp agora para 011 981 16 38 29 e concorra a brindes Biostratos. Anote aí, tá aqui o telefone, ó. 011 981 16 38 29. Antes de entrar em nosso tema, deixa eu dar um recado aqui para você. Você que vai casar, ser padrinho ou participar de alguma solenidade ou festa de debutante ou mesmo uma reunião importante que você precisa de um traje especial, conheça a Polo Rigor, uma empresa especializada no assunto. Pode procurar o Tailor Man Alex, que ele vai preparar um figurino para você ficar elegantérrimo. Apolo Rigor, Rua Luiz Pinto Flacker 237, no centro de Santo André, no ABC Paulista. Agende uma visita pelo telefone 011 2988 5039 ou pelo site apolorigor.com.br. Fechou então? Vai mandando aí o WhatsApp para que a gente possa te incluir no nosso sorteio da Biostratos. Coloca aí, por favor, novamente. Está aí, ó. 011 981 16 38 29. Bom, os primeiros conjuntos de choro surgiram por volta da década de 1870, nascidos nas biroscas do bairro Cidade Nova e nos quintais dos subúrbios cariocas. O flautista e compositor Joaquim Antônio da Silva Calado, os pianistas Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga e o maestro Anacleto de Medeiros compuseram quadrilhas, polcas, tangos, machiches, xotes e marchas, estabelecendo os pilares do choro e da música popular carioca da virada do século XIX para o século XX, que com a difusão de bandas de música e do rádio foi ganhando todo o território nacional. Herdeiro de toda essa tradição musical, Pixinguinha consolidou o choro como gênero musical, levando o virtuosíssimo na flauta e aperfeiçoando a linguagem do contraponto com seu saxofone e organizou inúmeros grupos musicais, tornando-se o maior compositor de choro. No mês de abril, mais precisamente no dia 23, aniversário de Pixinguinha e Dia Nacional do Choro, visitamos uma roda de choro no Boteco Adoniran, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um dos poucos espaços que garantem a boa música brasileira, com destaque para o samba de raiz e, particularmente, o choro. Matéria que você vai conferir ainda nessa edição. Para falar sobre este gênero musical e o espaço Boteco Adoniran, recebo Fábio Gomes, empresário e gestor do Boteco Mais Brazuca do ABC Paulista. Boa noite, Fábio. Como vai, querido? Boa noite, Firme? Ernesto. Tranquilo? Tudo bem. Massa demais. Obrigado aí. Eu ainda estou em êxtase com aquela roda de choro que nós participamos lá no teu programa. Nosso público vai conferir daqui a pouquinho. Tudo bem, querido? Tudo Obrigado bem. pela presença. Eu Viu? que agradeço o convite. Muito. Que agradeço a equipe ter ido até lá, participar da roda, sentar na roda, Muito bem. sentir o Show de clima. bola. Pra gente é um privilégio isso. Muito bom. Gostamos muito. Bem. Show de bola. Deixa eu dar um recadinho para você. Hoje é 1º de maio, né? Dia do Trabalhador. Algumas pessoas dizem que é o dia do trabalho, mas na verdade é o dia do trabalhador. Dia do trabalho, acho que são todos os outros dias, inclusive hoje que muita gente está trabalhando também, mas hoje se comemora o Dia do Trabalhador. Quero dar os meus parabéns aqui às organizações que fizeram aí, as organizações dos trabalhadores,
que fizeram e ainda estão fazendo no dia de hoje as comemorações e os dias de reflexão, especialmente para as organizações que prestigiaram artistas que têm a ver, logicamente, com o que pensa os trabalhadores e não os valores que são impostos pela grande mídia e pelo mercado fonográfico. Bom, Fábio querido, você é um resistente, né? Você faz parte da resistência da boa música. Como a gente viu e vai mostrar para quem não conhece o Boteco Adoniran daqui a pouquinho na matéria, ali é um espaço de resistência da boa música. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Vocês têm essa ideia também, não? Como é que é isso para vocês, querido? Então, acabou que o Boteco Adoniran ele surgiu não num primeiro momento pela música, até, né? Ele surgiu como um espaço que fosse de resistência, mas da nossa cultura, um pouco além da música. Né? A gente, aqui no ABC, se via muito, há 8 anos atrás, diversos bares, restaurantes que ou não tinham relação com a nossa cultura, né, brasileira e até paulista, ou não tinham nenhuma relação, ou tinha com outras, né? Pubs, restaurantes mexicanos, enfim. Quando falava brasileiro, mais carioca. Né? E sempre senti falta disso. Né? A gente tem uma gama cultural paulista, brasileira enorme, que na minha visão tem um potencial comercial bom, mas que as pessoas acabam cedendo às modas temporais e muito pela influência do mercado, coisas que não são brasileiras, não são nossas. Pela necessidade do retorno rápido também. Né? Exato. O negócio, toda empresa, ela tem que ter um retorno financeiro, ela tem que ser sustentável economicamente para poder sobreviver. Porém, eu enxergo que dentro da nossa cultura, da nossa música, do samba, do choro, tem um público que traz retorno econômico também. Né? E isso faz uma coerência com coisas que estão à mão, né? Como a cozinha de boteco, né? Como a nossa comida brasileira, o nosso tempero, né? As nossas bebidas, a caipirinha, por exemplo. Então a gente traz a questão da cultura nossa como fazendo um paradoxo do simples, né? Que o nosso relaxamento, muitas vezes, vem de recordações, né? Aquela memória afetiva de infância, de um sabor nosso, né? Que dificilmente vai ter num pub, dificilmente vai ter. Então a gente tentou atrelar um ambiente, né? Um ambiente visual, musical, de sabores, né? Tanto pela comida, tanto pela bebida, daquilo que é nosso, para trazer esse conforto afetivo, trazer uma integralidade do que é nosso que possa ali trazer uma ótima experiência, que a gente aposta. Bom, visualmente você citou aqui, já né? Eu não sei se a produção vai conseguir esse improviso agora do apresentador, mas se vocês conseguirem colocar o VT que normalmente passa nos breaks do Adoniran, é bom que dá para ilustrar um pouco o que a gente está falando, porque uma das coisas mais legais, entre outras, a tríade de vocês é muito boa. Música muito boa, comida muito boa e a bebida muito boa. E também a questão visual, né? O próprio nome, né? A homenagem a Adoniran, que já é, né? Uma figura emblemática, histórica, um patrimônio, né, do samba brasileiro, especialmente paulista, não é isso? Roda então, por favor, o VT aí para as pessoas conhecerem o espaço que a gente está falando aqui, o Boteco Adoniran. Roda aí. Viu só o que eu estava falando? Eu comentei aqui, eu ainda não jantei ainda. Olhar esses pratos. A tortura. Muito bem. Bom, por que Adoniran? Como é que surgiu? Por que não, né? Mas Então, como é que surgiu a ideia, né, de ser exclusivamente o Adoniran? Né? No processo de pesquisa, né, de buscar uma identidade, eu acredito muito que um negócio, principalmente nesse ramo
de entretenimento, ele precisa ter uma identidade, né? Eu acho que o negócio vem com associação a uma necessidade, a uma vontade. Né? E eu acredito que se o empreendimento ele tem diversos caminhos, eu acho que isso se confunde. Né? Então a gente optou por essa estrada da comida de boteco, do brasileiro, do samba. Né? Eu complementaria aqueles pilares que você colocou, que é uma coisa que a gente acredita muito, na questão também do serviço. Né? A gente sente que essa questão do serviço atrelado com a cultura de boteco, né? Porque a cultura de boteco ela vem da cultura de família. Né? O boteco original, que era aquele quintal onde colocava as mesas, era muitas vezes produzido ali, né? A família servia, era uma renda, né? E era no mesmo ambiente. Então, a gente acredita que o atendimento também é um pilar disso, um atendimento humano, mais próximo, mais informal. Né? Uma coisa que, ao mesmo tempo, proporcione uma boa expectativa dentro de São Paulo, né? Uma coisa de rapidez, de qualidade, mas, ao mesmo tempo, ser algo mais caloroso. Sim, né? Muito bem. Isso a gente sente rapidamente quando chega. A gente trabalha bastante né, nesse sentido. Né? E a questão da Adoniran, o Adoniran ele é um artista assim, multifacetado, né? E ele descreve muito os contraditórios que nós temos, né? Da nossa cultura e do Brasil, e de São Paulo em específico, de uma certa época, que está muito atual. Né? E isso, para um bar, ele ilustra muito bem. Né? No bar não tem diferenças. Ali numa mesa, a gente tem muitas vezes um dono de uma construtora com um trabalhador, um operário. Não se vê diferença nenhuma. O bar ele é super democrático. E na letra da Adoniran mostra esse contraditório que ele narrava, né? As crônicas que ele fazia, da maloca. Então, nas pesquisas, o Adoniran veio como uma luva, assim, que ele caracteriza São Paulo, ele caracteriza a nossa vida urbana, a diferença social que nós temos evidente aí. E ele é a cara do boteco, da cachaçinha. Né? Ele protagonizou uma propaganda da Antártica, final dos anos 70 ali, né? Que nós viemos aqui para beber ou para conversar, né? Tem no YouTube, quem quiser ver, muito legal. E ele também tem a relação dele com o Bexiga, então com a culinária, com aquela que é a marca, né, de São Paulo, antiga, a culinária do Bexiga, passando pelas vertentes italianas. Então ele casou muito bem, né? Que a gente trabalha com a cozinha de boteco, com a parte que passa por um parmegiana, enfim. Então ele... Muito bem. Foi, né, meio óbvio, né, a conclusão, né, dessa análise, né, de mercado. Para a gente, assim, é um desafio, porque não é fácil, acho que é uma responsabilidade colocar um nome como Adoniran. Né? A gente tem autorização da filha, a gente paga os direitos de personalidade. Que legal, isso é importante. Né? A filha dele, como ela está com uns 80 e poucos, também não passa por bons momentos financeiros. Né? Isso é uma coisa que eu acho até injusto, né? Uma figura como ele, a família dele ele morreu pobre, a filha está em torno dos seus 82, 83, também não passa por bons momentos. Enfim, e a gente tenta contribuir para que a nossa cultura seja valorizada aí também. Muito bem. Dentro dessa diversidade de comidas de boteco e de bebidas também, qual o critério que vocês usaram para montar o cardápio, né, tanto de bebida como de comida? Vocês devem ter tido um pouco de trabalho, né? Porque tem muita coisa, né? Eu acho que comida de boteco tem uma característica caseira, tal, e também uma característica de diversidade, que é muita coisa, né? Sim. Tem uma máxima aí falando do boteco, que um bom boteco não tem filial, né? Ele é único. Boa. Porque é um pouco disso, não pode entrar na linha do comercial, do fast food, food. do padrão. Do padrão, né? Exato. Tanto que a gente está num processo de renovação do cardápio, em breve teremos novidades, mas a ideia foi essa, fazer algo único, algo que sinta que não tem aqui, né, por mais que encontre outros lugares, mas que tem uma característica daqui. No primeiro cardápio, a gente tinha os nomes das músicas nos itens. Legal.
Tanto tem alguns itens nós internamente ainda chamamos como música, pafunça, mas não tem no cardápio hoje. E samba do Nordeste tem alguma? Tinha as mariposas, no samba do Nordeste não tinha. Mariposa, pafunça. Muito legal. Pô, que massa. Nas bebidas é um pouco mais fácil, né? Porque é só a diversidade de cachaças mesmo. Né? São muitas, mas a cachaça cachaça até a gente tem no cardápio, chamamos de engasga-gato, que é como ele chamava a cachaça. Então a cachaça é um carro-chefe, temos lá em torno de umas 30 escolhidas, e a caipirinha, que recentemente participamos de um concurso da Smirnoff de caipiroscas, ficamos entre os 10 do Brasil, votação popular. No ABC Paulista, a melhor, né? Tivemos 2 bares no ABC, São Bernardo só nós. Aí teve o Botequim Carioca em Santo André, do nosso amigo Melchior lá. Muito bem. Eu não havia pensado ainda nessa riqueza que tem no próprio vocabulário, que era um vocabulário do Adoniran muito particular, né? Muitas coisas, eu acho que foi ele mesmo que criou, né? Que ele tinha essa qualidade, né? Como compositor, como intérprete, né? E como no seu próprio vocabulário de criar essas coisas. Eu não tinha pensado nisso. É um prato cheio para vocês, né? Sim. Tem um dos livros de um dos biógrafos do Adoniran, o Ayrton Mugnani, se eu não me engano. Num dos livros dele, num capítulo, ele fala não em relação ao vocabulário, mas em relação ao que ele passa muito por comida. Né? Ele fala que o Adoniran seria estaria pronto para um cardápio. Legal. Né? E a forma da linguagem dele, ele disse que ele falava como ele fala o povo. Ele teve uma crítica, né, sobre a forma que ele falava. Sim. Inclusive teve músicas censuradas na época da ditadura. Falava que foi censurado por assim, uma crítica que o censor colocou por ser muito garrancho, assim, muito relaxo. E ele responde, falou, para falar errado, primeiro precisa saber. E eu falo errado de propósito, como fala o povo. Né? Muito bem. Vocês têm umas frases lá, né, no boteco, muito bem. Tem lá, tem algumas frases de música, tem umas que ao longo da vida foram colhidas, como bom de briga é aquele que cai fora. Sim. Ele tem aquela que fala errado como fala o povo, enfim. Muito bem. Muito bem. Fábio, eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso intervalo, pode ser? Ótimo. Bom, você não saia daí, é papum, a gente vai e volta rapidinho, aproveita e já manda um WhatsApp pra gente, 011 981 16 38 29, valendo brindes Bioextrato. Sai daí não. Bem-vindo ao Estúdio Pilates Patrícia Bueno. Venha conhecer? Aqui é a nossa recepção. Procuramos oferecer um ambiente bem acolhedor para que você se sinta confortável e bem à vontade. Aqui é o ambiente de Pilates. Possuímos os principais aparelhos de Pilates, os tradicionais criados pelo Joseph Pilates. Bom, voltamos com o nosso programa hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador.
muitas comemorações, espaços de reflexão sobre a atual situação dos trabalhadores. Saudar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil varonil. Bom, hoje converso aqui com Fábio Gomes, gestor do Boteco Adoniran. Bom, Fábio, a gente falava aqui sobre a questão das comidas, das bebidas, né? Eu tive a oportunidade de estar lá e eu estava aqui imaginando, eu pedi para passar umas imagens do Boteco Adoniran e deu água na boca, não só minha, mas de toda a equipe, todo mundo que está assistindo. Então, eu imagino que para o público também. Eu vou pedir licença, então, para a gente assistir juntos com o nosso público a matéria que a gente fez lá da Roda de Choro. Pode ser? Pode. Então, Legal. Rode aí a matéria, por favor. Bora lá. Bom, hoje, programa mais do que especial, nós estamos aqui na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Bom, como muita gente sabe ou deveria saber, hoje é o Dia Nacional do Choro e aniversário de um dos maiores mestres da música, não só brasileira, mas da música mundial, Pixinguinha. Estou aqui no Adoniran, Boteco Adoniran, um monte de gente bacana e já vamos abrir tocando aqui um clássico de Pixinguinha. Bom, podemos falar que Pixinguinha é uma das maiores e melhores
personalidades da música brasileira, não só a música brasileira, mas a música mundial, não. Vamos começar aqui. Antes, deixa eu apresentar a moçada toda aqui. Mike Oliveira, Ricardo Jackson, Betão, Beto Cassimiro, Carlinhos Moura, muitíssimo obrigado aí, viu, pela presença. O cara que chegou dos Estados Unidos agora, o cara tá até meio branco ainda, né? Kleber Silveira, valeu. Eliabe Toledo, participação do Oriente Médio aqui no Choro, né? Wagner Oliveira. Bom, vamos começar aqui. Podemos falar que Pixinguinha é um dos maiores mestres da música, não só brasileira, mas da música mundial, não? Como é que você vê isso? Sem dúvida. Para mim, o Pixinguinha é um dos mais importantes pilares da música brasileira, indiferente do gênero, né? Porque ele consolidou o gênero choro, mas ele era maestro, ele fazia trabalho com os 8 batutas, então ele trabalhou em vários gêneros diferentes, então para mim ele é um dos maiores pilares da música brasileira. Muito bem, muito bem. É uma unanimidade isso, né? Não tem muita discussão em relação a isso, né? Bom, principalmente num reduto de choro aqui com músicos, né? Bom, deixa eu fazer uma perguntinha. Você já está escalado para ir no programa, nós vamos fazer um programa ao vivo e a gente quer mostrar um pouco de músicas autorais. Nosso programa Cultura em Foco, né? O nosso foco é a cultura e prioritariamente as grandes obras como a Pixinguinha e também músicas autorais, né, que sigam esse gênero. Como é que você vê, né, no Dia Nacional do Choro, muito pouca gente sabe, né? Hoje, a grande mídia, por exemplo, eu não ouvi falar muito, né, nos jornais, nos portais, né, na grande mídia em geral, que hoje é o Dia Nacional do Choro. Como é que você, né, como músico, né, e também executor do gênero choro, compositor, como é que você consegue enxergar isso num espaço como hoje, aqui em São Bernardo do ABC Paulista? Qual a importância da gente ter, né, um espaço desse, né, que comemora numa noite chuvosa como essa, né, o Dia Nacional do Choro e o aniversário de Pixinguinha? Como é que você vê isso? Para mim, para a gente é muito importante, né? E também para o público em geral. De antemão, queria agradecer até ao Fábio, porque ele mantém, né, essa casa, mantém a cultura do samba e do choro. Então, acho que é muito importante porque a gente pode estar divulgando pelos nossos meios, né? Convidando as pessoas que a gente conhece a vir conhecer um pouco mais sobre o gênero, sobre os compositores. As suas influências como compositor passam, além de Pixinguinha, por onde mais? Olha, sem dúvida, Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim. Sim, que foi também um dos expoentes aí, né? Ernesto Nazaré. Tá? E também tem outros músicos que são eruditos, que navegam ali na linguagem do choro, né? Como Radamés, o próprio Vila Lobos, né? Então, eu enxergo o choro também como uma música popular, mas erudita ao mesmo tempo, né? Tudo que é erudito, ele fica meio... não seria escondido a palavra certa, mas ele fica meio reservado para aquelas pessoas que tem que ter um ouvido maior, assim, uma percepção maior para estar gostando, né? Então o choro, eu acho que se enquadra nessa... Sim, por essa razão, a importância da gente ter espaço como esse, por exemplo, que a gente faz a divulgação, né, que investe nesse tipo de música e etc. Com certeza, eu acho que esse espaço não pode acabar. Muito bem. Por mais que, não só na ABC, como em São Paulo, no Brasil, né, no mundo também a gente tem rodas de choro aí pelo mundo, chamados clubes do choro, né? A gente tem na Alemanha, em Portugal. Então, assim, o choro hoje em dia ele já, apesar de a gente que está no meio, a gente vê que ele é bastante conhecido. Assim. Mas tudo tem o seu limite ali, né? Eu creio que a tendência é aumentar também. Muito bem, vamos de mais música, não? Pode ser? O que vamos sair agora? Noites Cariocas, de Jacó do Bandolim. Muito bem, vamos embora então. Bom, hoje comemorando aqui o Dia Nacional do Choro, vamos embora. Foi. 1, 2, 1.
pra gente, cara, é quase que um dever, né? Uma honra e um dever. Né? O Boteco Adoniran hoje tem, cara, uma gama de músicos aí de altíssima qualidade, um gabarito enorme, e estão com a gente toda terça. Então a gente tradicionalmente às terças temos a nossa roda de choro, já faz uns 4 anos, né? E coincidentemente esse ano caiu na terça-feira, né? Em muitos anos a gente não tinha com os clubes de choro. Teve o Clube de Choro de São Paulo, teve um Clube de Choro em São Bernardo, então o Sesc. Esse ano, não sei porquê, mas não teve muita comemoração. A gente conseguiu trazer uma grande parte dos músicos de choro que tocam aqui, que tocam no ABC e tocam em São Paulo. Então a gente tem músicos, né, que o público pôde ver aí na roda, maravilhosos. Então pra gente foi uma honra, e Pixinguinha representa muito, né? O Boteco Adoniran, a gente tenta valorizar ao máximo aquilo que é nosso. Então a gente está com som, com música ao vivo de terça a domingo. Então terça a gente tem a roda de choro, né, que começa com o trio Eira, que é o Kleber Silveira, o Wagner Oliveira, o Mike Oliveira e outros Eiras que tem. E vem os convidados. Então na terça-feira a gente tem uma roda. Na quarta a gente tem um trio de samba, né, sempre com músico convidado. Muitas vezes, essa semana é Edinho Silva, o Robson Capella, muitas vezes passa por aqui. Na quinta é um quarteto já com samba mais pra frente, né? Então traz um pouco mais de partido alto, tudo. Na sexta é o Carlinhos Garoa, o Carlinhos Alcione para alguns, né? Maravilhoso. Uma voz maravilhosa. No sábado no almoço a gente tem um quarteto, né, com um samba mais clássico, né, para o almoço de sábado. Sábado à noite o Mimi Boêmio, com quinteto, tem o Gol do trombone, tem o Euridice Pfeiffer, seus 87 anos de cavaco, né, o Edcinho, 7 cordas, o Mariano na percussão. E no domingo, no almoço, a gente tem o Dedé Paraíso do Demônios da Garoa, quando não tem show do Demônios. E à noite a gente está com um programa quinzenal de gafieira. Bom, primeiro queria agradecer a presença do Ernesto, do programa Boteco Adoniran, serão sempre bem-vindos. E venham sempre conhecer uma boa comida de boteco, uma bebida gelada, a melhor caipirinha. A gente foi eleito entre as 10 melhores caipirinhas do Brasil. Então venham para cá, venham ouvir um bom samba, um bom choro, uma boa comida, uma boa bebida. Venham ter bons momentos aqui com a gente. Sejam bem-vindos, venham sempre. Faz a militância, né? Muito bom. Aí, ó. Gostaram, né? E eu tomando um chopinho com bigodinho, hein, Mauro? Ó, gostou do bigodinho do chopp, né? Muito bem. Bom, nós vamos pro break, depois a gente vai comentar sobre essa matéria aí. Fechou, Fábio? Gostei, legal. Você também estava à vontade, bacana. Depois de um choro daquele, chopp cremoso. Sai daí não, a gente volta já já. Bom, voltamos com o nosso programa. Hoje o programa... Bom, eu estava assistindo aqui o break, também assistindo a matéria que a gente passou. A essa hora da noite, né, um feriado,
dá vontade de, né, sair e procurar aí, né, uma dessas casas aí, porque a fome apertou, não é não, Renatinho? Deu fome, não deu não, Maurinho? Deu fome, não deu? Bom, se você não mandou o WhatsApp ainda, mande pra gente aqui que você pode ganhar brindes da Biostratos. Aliás, deixa eu dar um toque aqui, ó. Olha aqui que bacana. Eu adoro essas bandeirolas aqui, ó. Terça-feira em dobro do Boteco Maria. Isso aqui é bem legal, cara. E no Fonte também aí, ó. Show de bola. Chopp em dobro, terça e quarta-feira. Eu não sei se hoje, porque é feriado, se vale, mas vale a pena ir lá, viu? Terça e quarta-feira, aí o Empório Jardim. Bom, você que ainda não mandou o WhatsApp, mande agora, 011 98116 3829. Você pode ganhar brindes da Biostratos. Bom, programa de hoje eu tô aqui, né, recebendo o Fábio Gomes, ele que é gestor do Boteco Adoniran, um dos botecos mais sofisticados, né, da região do ABC Paulista e, quiçá, de São Paulo também. Vamos passar a nossa agenda cultural, a gente volta já com o papo com o Fábio aqui. Bom, em São Paulo está rolando a peça Forever Young, 3 de abril, agora, perdão, acho que é 3 de maio. Não, é de 3 de abril a 30 de maio, perdão, eu fico olhando aqui, é melhor eu olhar aqui, né? Quartas e quintas, às 21 horas, local Teatro Folha, lá na Avenida Higienópolis, o Teatro Folha também, que é super bacana, número 618, em São Paulo. Vale muito a pena aí, quem quiser, né, aproveitar aí, até 30 de maio, o pessoal tá lá, quartas e quintas, às 21 horas. Bom, em São Paulo também vai rolar o show Los Hermanos, dia 18 de maio, a partir das 21 horas, no Allianz Parque, Avenida Francisco Matarazzo, lá no estádio do Palmeiras, né? Lá no Parque da Água Branca, em São Paulo. Banda super bacana, eu curto muito esses caras aí, viu? Vale a pena, mais uma dica cultural aí. Em Cuiabá, outro dia a gente recebeu aqui algumas mensagens no WhatsApp, né, do pessoal dizendo aí, pô, tem que passar a agenda aqui de Cuiabá. Então tá aqui, ó, 4 de maio, às 13 horas, lá no Muciva, Avenida Manuel José de Arruda, 4435, no bairro Porto, em Cuiabá, Mato Grosso, show da banda Melim. Tá aí, ó. Eu não conheço, mas hoje eu estava ouvindo essa galera no YouTube, é super bacana. Então tá aí a nossa dica pro pessoal de Cuiabá, 4 de maio agora, 13 horas, lá no Muciva, Avenida Manuel José de Arruda, 4435, em Cuiabá, Mato Grosso, evento da banda Melim. Estão todos e todas convidados a mandar um abraço aí pro pessoal, nosso parceiro da TV Interativa de Cuiabá. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, show do Titãs, trio acústico. Cara, show de bola. Esses caras aí, pra mim, são igual os Rolling Stones, cara. Os caras não envelhecem nunca, né? Tá aí, ó, 17 de maio, às 22 horas, lá no Externato Santo Antônio, na rua São Luís, número 80, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, São Paulo. Fechou? Bom, tá aí a nossa agenda cultural dessa semana. Aproveite aí, feriadão aí no meio da semana, vai dar para curtir aí. Bacana? Bom, Fábio querido, a gente estava falando aqui sobre a matéria que a gente fez no Dia Nacional do Choro, é aniversário do Pixinguinha. A gente teve o privilégio e a honra de participar lá da roda de choro, conhecendo pessoas incríveis, né? O pessoal teve aqui no programa, inclusive, a gente vai trazer mais gente daquela roda de choro ali, que tem muita gente super bacana. Mandar um abraço para todos os músicos e artistas que lá estavam. Bom, a gente falava aqui sobre essa diversidade da gastronomia de boteco,
Você falou uma coisa interessante dessa origem, né, desse ambiente do boteco, que era uma extensão de casa, nas garagens, no quintal e etc. E a comida sempre com essa característica caseira. É um ponto que vocês buscam, né, e também no atendimento que você, né, colocou aí na minha tríade, né, que entra também no atendimento, você tem completa razão. Bom, sobre, então, essa questão da gastronomia, colocando aí a comida e a bebida, a gente já falou bastante, mas uma das características mais impressionantes, na minha avaliação, do Boteco Adoniran é a qualidade dos músicos, dos artistas que lá se apresentam. Aliás, quero mandar um abraço aqui para o Dedé Paraíso e vamos combinar de você, né, dar uma canja aqui no programa também. Como é que surgiu isso, Fábio? Eu sei que você é um cara curiosíssimo, você é um cara muito preocupado com o conceito da casa em todos os aspectos e leva isso muito a sério. Como é que foi esse caminho aí para você chegar nessa qualidade de músicos aí, nessa frequência também de música ao vivo no Adoniran? Diga lá. Eu concordo plenamente com o que você disse, né? A gente tem uma gama de músicos hoje de altíssima qualidade, um pessoal que acompanha grandes nomes da música, tem músicos lá que acompanharam o Ney Matogrosso, Marina de la Riva, outro dia estavam no Faustão acompanhando ela, enfim. Além de outros históricos, né? Tô falando do Choro, a gente não pode esquecer do Eurídice Pfeifer, por exemplo, que está com a gente aos sábados, com seus 87 anos. Ele é o primeiro cavaquinista da história do ABC, do Choro, da antiga Rádio Santo André. Tinha os programas de auditório e o grupo ao vivo que acompanhava era Eurídice Pfeifer e seu regional, com o nome dele. Inclusive tem uma capa do Diário do Grande ABC também, uma matéria muito legal feita com ele. Ele, nossa, informa, não tem barriga, vem trazendo os instrumentos, vem dirigindo, volta todo sábado. Né, temos outros músicos, passaram um dos músicos também que eu tenho muito carinho, que é o Canhotinho. Sim, né, eu entrevistei ele lá no Adoniran uma vez. Também um dos mestres do choro, Valdir de Azevedo, né, o maior, uma figura do cavaquinho. Ele fala, um pouquinho antes de falecer, que ele já podia ir tranquilo, que ele deixou um sucessor, né, que é o Canhotinho. Ele ia gravar um CD só de composições do Canhotinho, faleceu um pouquinho antes. Né? Então o Canhoto, que é de São Caetano, é uma figura aí reconhecidamente, viajou o mundo também, com Carlos Poiares, outra figura também do choro. Então a gente tem, eu acho assim, a gente tenta ao máximo, né, dentro das nossas condições, dar a melhor condição possível para aqueles músicos, né? Não tem tantos espaços, a gente sabe que só tem em São Paulo, são poucos os lugares que tem, e a gente tenta valorizar, porque quem gosta de música, a gente cansa de receber clientes que não conhecem, ou tem aquele conceito, aquela opinião pré-formada de, não gosto de samba, e chega lá o cara do rock, eu tenho diversas pessoas, pô, eu gosto do rock, mas cara, eu gosto do samba daqui. Né? Porque é uma música bem tocada, são músicos de formação, o pessoal treina horas, né? A gente vê o Mike, esse pessoal que... Não, e a maioria é músicos profissionais mesmo, que cursaram, que nem o menino que teve aqui, cursou, Universidade Livre de Música. Eu acho que dessa roda, eu acho que todos, sabe? Mas eles estudam muito, né? São músicos que se dedicam para manter aquela agilidade. Então, pô, pra gente é um privilégio isso, sabe? E queremos manter isso. E como é que foi esse caminho? Como é que, logo quando você abriu a casa, você pensou nisso, falou, eu tenho que ir atrás desses músicos? Você já tinha uma relação? Como é que foi isso? A gente da minha família, já teve outros comércios, e eu vou te ser sincero, assim, inicialmente o projeto era não ter música ao vivo. Mas não tinha como, né? Por algumas experiências, assim, com músico, a gente falou, puxa, vai dar um trabalho, né? Mais meu irmão e meu pai que estavam à frente, né, de outros comércios que eu trabalhei. Mas aí acabou, não teve como, né? Foi algo que veio naturalmente, né? A gente conheceu a Kelly Aragão, o pessoal do Nó na Pedra. Aliás, a Kelly também, viu, Kelly?
A gente tentou uma agenda com ela, não conseguiu, mas nós vamos trazê-la aqui também. Com muita história. Aliás, está acontecendo aqui no nosso programa, no Cultura em Foco, algumas coisas engraçadas. Chega músico aqui e tal, aí eu falo, pô, você tem a cara do Adoniran e tal, vou falar com o Fábio. Eu falo, não, eu já toquei lá. Uns 3 já aconteceram. Eu falei, vou parar de falar também para todo mundo. É muito bacana isso. Mas foi assim, a gente conseguiu... As primeiras rodas de choro foi a Kelly que organizou, veio muita gente boa, veio João Macacão, próprio o Clebinho do acordeon, já no início. Então, acabou que eles foram conhecendo a casa, um músico na questão do choro e do samba, nesse nicho, que não é um nicho tão grande, eles acabam compondo banda. Então, um 7 cordas não vai, chama um outro Lima, não sei o que, e acaba esse grupo se expandindo, a gente criando uma relação e foi aumentando o grupo, a família ali, e hoje está nessa... Eu imagino, Fábio, que como eu sou músico, eu também tenho essa visão do outro lado, que é o seguinte, vocês também criaram, né, por tudo isso que a gente falou, e desde do início, a casa ela tem uma cara, né, que nos induz a pensar em música boa. Não tem como você falar de Adoniran, né? Eu já vi casas assim que o cara colocou o nome e tal, e aí você ia lá, a música não tinha nada a ver. E eu acredito que essas coisas todas são ligadas. Né? Essa energia toda que traz o nome do Adoniran, que traz a história dele, tudo isso, né, contagia todo mundo que está ali. E a música... E os próprios músicos acabam olhando aquele espaço com carinho. Né? E também, né, pela tua gestão, a Gemima, o que vocês pensam, a forma que vocês enxergam, né, a vida de um modo geral, isso faz com que os músicos tenham, né, essa ideia de que ali, se não é, e na minha opinião né, se não pode ser um espaço de convivência dos músicos e quem gosta da boa música. Então, o próprio músico, ele faz, né, uma questão, e eu já senti isso com outros músicos, inclusive, que já tocaram lá, então as pessoas falam, não, pô, Adoniran, né, é uma honra tocar lá e etc. Show de bola, eu cara. acho que precisa ter coerência, né? Só pra, até que você falou do Dedé, por exemplo. Dedé toca no Demônios da Garoa. Sim. Ele, assim, não é só grana. Assim, a gente nem acha que a gente consegue o que merecem os músicos, né? Nesse sentido, acho que... Porque a gente depende também do público, de tudo, né? Mas o Dedé, eu tenho certeza, se não tivesse coerência com o trabalho dele, ele não iria tocar, mesmo que o cachê fosse muito maior, né? Então a gente acredita nisso, nessa coerência. E eu sei de histórias de músicos, né, que tocaram e tocam lá e que vivem pensando formas de contribuir, em levar público, em divulgar e etc. Como o próprio caso do Dedé mesmo, que é né, a gente conversava há pouco aqui, né? Então, assim, eu te perguntei porque eu queria saber se você tem obviamente que você tem, mas eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse envolvimento da classe artística, dos músicos, né? Sim, eles me ajudaram muito, né? Tem outras casas em São Paulo, como a do Borogodó, que eu acho que é uma das poucas antigas que mantém também isso como uma resistência, uma militância até, porque as pessoas precisam conhecer. Eu acredito nisso, que se conhecerem, né, vão gostar. Né? A dificuldade muitas vezes é disputar com a massa. Né? A gente sabe que essa disputa... Quando eu estive lá, eu te fiz o convite para, né, você... marcar a tua presença aqui, os outros músicos, a gente mostrar. Nesse sentido, porque se eu tenho certeza que quem gosta da boa música, né, se ele tiver a oportunidade de ir lá, é o que você falou, tem roqueiros, né, pagodeiros, pessoal da música sertaneja e etc. Eu até comentei lá no dia, não tem como você não gostar. A energia daquele bando de músicos, o choro propicia isso, né? Que é uma diversidade de músicos, de improviso e etc. E pela qualidade dos músicos, né, na improvisação você sente, né, além do ritmo do choro, o gênero por si só, mas essa coisa de cada um faz um improviso aqui, um improviso ali, instrumentos com uma sonoridade que a gente não está acostumado, né? E
né, executados com músicos de qualidade, fica muito legal. Então, assim, essa era uma, né, da nossa ideia, da produção aqui, falar, pô, isso é muito legal, do ponto de vista da cultura, é importante a gente, não é só, né, como você falou, essa questão comercial, né, de você falar, olha, pô, bacana, né, é legal ter gente. Não, é legal ter gente, né, mas também é legal, né, pessoas que sejam multiplicadores da cultura, da boa música e etc. Tá fazendo sentido, né? Sim. Pra gente faz sentido aquilo, Tá. manter. Aquilo foi criado também por eles juntos, né? Sim. Não foi uma coisa, nem tá pronto, nunca teve pronto. Sim. Eles vão trazendo outros músicos, vão dando sugestão, Sim. e a gente vai avançando, vai pensando em novas formas, agora com as novas mídias, Sim. programas como o seu, aqui Sim. que abre esse espaço, e a Legal. gente tentar, né, também nessa parte, sabe, avançar na divulgação para levantar mais. Muito bem. Essa Como bola. é que tá? Você tá de terça a domingo com música Terça ao a vivo? Como é domingo. que tá o horário de funcionamento? A gente está a partir das 16 horas, Tá. de terça a sexta, Tá. sábados e domingos e feriados, né, como hoje, dia do trabalho, é a partir Tá. do meio-dia. A partir do meio-dia. É. Tá. E aí, sempre com música ao vivo. E sábado e domingo tem a música no almoço, a partir das 13 horas. Tá. O sábado ainda tem às 21 horas, né, com Mimi São Boêmio. duas períodos, atrações. é. Muito show de bola, cara. Eu já fui lá comer uma feijoada ouvindo um samba. Eu levei meu pai, né? Meu pai tem 82 anos, ele ficou... aliás, o aniversário dele agora, eles foram lá, eu não pude ir, que eu não estava em São Paulo, eles foram lá no Adoniran, foram numa turma lá. Ele virou fã, viu? Opa, quando ele vir. Muito bem, muito Esse programa tá bem. recheado aí de opções boas aí, né? Sim, sim. Leone, A gente estava Bistec. falando aqui sobre isso, né? Gastronomia. Abração pro Zé. Você sabe que eu tenho uma visão, a gente discutiu, eu já discuti isso várias vezes com amigos e participantes do programa, que a gastronomia ela tem uma questão cultural muito grande também. Se a Sim. gente olhar, né, por esse aspecto da cultura, né, a gastronomia, a partir de semana que vem a gente vai ter um quadro aqui no programa com a Vânia Abreu, Olha que legal. que ela vai falar um pouco sobre dicas, né, de você apreciar a cultura, a arte em geral. Então, uma das dicas que a gente já gravou com ela, que foi sensacional, é a forma de você assistir uma peça de teatro da melhor forma. Então, qual que é a dica? Você pesquisar sobre o autor da peça, se ele é desse século, se ele é do século passado, para quem ele escreveu, para que tipo de público que ele escreveu, que através daí você vai entender várias coisas da arte, da peça. E isso na gastronomia também, né? Se você pensar um pouco como é que foi feito, em que circunstância, em qual conjuntura foi criada a feijoada, por exemplo. Sim. Toda vez que você for apreciar uma feijoada, você vai ter uma série de sentidos aguçados, além, né, da questão da gastronomia, né, por si só, mas, né, de você conhecer toda a história, como foi feito. Então, a gastronomia tem muito a ver com a cultura, né? E vocês exploram bem isso. Tem um cara que leva isso muito forte, que morou em São Bernardo, o Alex Atala. Sim, sim. Né, tem Instituto Ata, ele faz muita palestra, ele pega muito nisso. É um cara que difundiu a nossa gastronomia lá fora, né? Voltou usando as técnicas francesas, levando a nossa história, né, gastronômica. Tem muito, né? O nosso torresmo na lata, as coisas de porco na lata, que hoje, né, muito isso veio da necessidade de não ter geladeira, né? Sim, e você vê que fica melhor na lata, na gordura dele, do que Pois é. E é legal essa coisa de você conseguir, você busca muito isso, Fábio. E é importante a gente falar porque serve como dica também, né, das pessoas irem lá e quando pedir o torresmo, né, ter essa compreensão de por que ele é feito daquela forma, né, qual que é o sentido histórico disso, né? Sem dúvida. Isso é bacana, né? Eu quero te parabenizar público aqui porque isso é muito obrigado. legal. Com o Zé Miranda Valeu. lá a gente fala sobre isso também. O Zé é um parceiro também. Eu acho muito legal isso, porque no ABC, no caso onde estamos, é importante, eu acho que colocar vários e ter, a gente tem tem criado aí uma união entre os donos de bar, principalmente São Bernardo. O Zé também não está no mesmo nicho, né? A gente está aqui numa região de bares, que é a Avenida Kennedy, que o nosso maior concorrente hoje é São Paulo, né? Proximidade, que acaba... Então, o que a gente tem feito aí,
até na parceria com outros donos de bar, restaurante, é se fortalecer, né, que as pessoas saibam que essa região tanto para a gente não perder clientes para São Paulo, quanto, né, o Adoniran tem atraído até clientes de São Paulo. Sim, eu sempre encontro gente de São Paulo. Então, isso é bacana. Parceria boa. Bacana. O ABC, ele foi muito conhecido aqui com a rota dos restaurantes, o frango com polenta, né? E eu hoje moro em São Paulo e eu penso sempre isso. Eu falo, a Avenida Kennedy, e a Figueiras, vou pegar 2 exemplos aqui. A Figueiras, eu digo, ali o Bairro Jardim, né? É um centro gastronômico muito, mas muito bacana. Sim, sem né? dúvida. Que você não perde nada para São Paulo. A Avenida Kennedy, por exemplo, você tem várias opções, desde comida argentina lá no Brasa, né, com o Carlinhos, né, vocês ali com comida brasileira, né, você tem ali o Riva, né, com o pub dele ali, o Central e o The Flag, né, o Flag, né, e com música boa também, né, você tem ali o Giramundo, tem diversas casas, né, tem uma diversidade gastronômica super bacana. Isso a gente tenta, a gente tem desde enfim, até a parte da Lei Seca, né? A Lei Seca foi um marco pra gente, né? Isso teve parte ruim, teve a parte boa, né? Também que as pessoas começaram a sair mais perto. Aí veio o Uber que nos ajudou, né? Agora isso, assim, é importante até para a gente ter mais força, tanto com o poder público, tanto na divulgação para São Paulo. Então, isso tem acontecido, surgiu um sindicato, um grupo novo em São Bernardo. Isso é bom. Então, batalhando aí para... Muito bem, Fábio. Nós estamos chegando ao fim da nossa edição de hoje. Quero agradecer muito a tua presença aqui. Vamos passar a dica da biografia do Adoniran? Qual é o nome? Uma delas. É do Ayrton Mugnani. Tá na tela aí, ó. Dá licença de contar, muito boa. Aí, ó. Show de bola. Pô, que foto maravilhosa é essa, rapaz. Eu vou pegar essa dica aí. Esse cara é gênio, meu. Show Adoniran é um gênio. Muito bem. Fábio, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Feliz demais, viu? Eu quero te parabenizar. Eu, quando estive lá no bar, todas as vezes, especialmente dessa vez que a gente foi lá fazer uma matéria e eu vi lá, né, o teu pessoal, né, o envolvimento que tem todo o teu staff, o teu, dos músicos, qualidade dos músicos, da música, do gênero. Falei, pô, a gente precisa falar um pouco sobre isso. Muitíssimo obrigado, viu? Um beijo em casa aí, Gemima, a filharada toda, viu? Estão lá. Feliz, bacana. Eu agradeço aí ao pessoal da equipe aí, sempre muito bom. Muito bem. Foi maravilhoso aí. Show de bola. Bom, ficamos por aqui então, agradecer demais a tua presença aqui com a gente, você que participou do nosso sorteio Biostratos, da nossa promoção Biostratos. No próximo programa, segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da noite, sairá o resultado, né? Agradecer demais aí o teu prestígio, um ótimo final de semana para você e até segunda, às 9h30 ao vivo.